Bom, pessoal, então nós vamos dar continuidade. Eu vou pedir para que vocês agora me acompanhem. Nós vamos fazer uma oração antes de nós iniciarmos nosso estudo. Boa tarde, pessoal. Boa Maravilhoso. tarde, feliz sábado. Boa tarde, irmã. Maravilhoso Pai, nós agradecemos pela oportunidade que temos agora de meditar em Tua Palavra, que Teu Santo Espírito venha abrir nosso entendimento quanto a este magnífico assunto da justificação pela fé, que é o tema de nosso estudo, do estudo número 5. Número 6, pedimos o Teu auxílio, Tua providência, e entregamos nossas vidas em Tuas mãos, mediante Jesus Cristo. Amém. Bom, amigos, eu queria comentar alguns pontos importantes acerca da justificação pela fé, pontos que ainda vocês não tinham visto. Tem alguns que vocês já conheceram e a gente vai abordar daqui a pouquinho, mas eu quero mostrar alguns detalhes que provavelmente vocês ainda não saibam. E a gente vai usar um pouco o espírito de profecia. Eu quero falar um pouquinho sobre a justiça imputada. Aqui no livro O Desejado de Todas as Nações, na página 283, o espírito de profecia declara o seguinte: tanto o nosso título ao céu, como nossa idoneidade para ele, encontram-se na justiça de Cristo. Então, nesse primeiro tópico, a gente começa a entender o seguinte, que a nossa idoneidade para alcançar o céu e o nosso título para obtermos o céu, para obtermos a vida eterna, está única e exclusivamente na justiça de Cristo. A justiça de Cristo seria a própria vida perfeita que Cristo realizou aqui na Terra, vivendo em vitória contra o pecado, contra Satanás, e na sua cruz ele trocou de lugar conosco, dando-nos assim a vida eterna. Então, dessa maneira, nós somos justificados diante de Deus pela justiça absoluta de Jesus Cristo. Por isso que aqui no Desejado, na página 283, ela declara que a justiça de Cristo é o nosso título ao céu, ou seja, é a nossa garantia de nós irmos diretamente para o céu. É como se fosse um passaporte direto para o céu. Existe também um outro texto que diz o seguinte: é imputada a justiça pela qual somos justificados. Aquela pela qual somos santificados é a comunicada. A primeira é nosso título para o céu. A segunda, nossa adaptação para ele. Então, no processo da salvação, nós temos a justiça imputada e a justiça comunicada. A justiça imputada, a palavra imputada vem de imputar. Imputar significa atribuir, creditar, considerar, declarar diante de Deus que nós somos justos. E essa declaração ela é feita por Cristo Jesus, no ato de ele trocar de lugar conosco, morrendo na cruz em nosso lugar. Então, nessa atitude de Cristo, nós, diante de Deus, somos considerados justos, perfeitos por causa dele. Nesse sentido, ele atribui a sua justiça, que é a sua vida perfeita, ele atribui para nós. Então, nós somos creditados como considerados justos, como se nós nunca tivéssemos cometido pecado. E todo este processo não depende do ser humano. É um processo que depende única e exclusivamente no relacionamento entre Cristo e Deus e Cristo. Nesse relacionamento da humanidade de Jesus com a divindade do Pai, nesse relacionamento é que está sendo aí dado para nós o título ao céu, a justiça de Cristo, a idoneidade para nós sermos considerados idôneos, perfeitos, puros e justificados para sermos salvos, para termos a vida eterna. É algo que nos é colocado, creditado a nós, independentemente de nossos atos. Tá? Isso tem que ficar claro para vocês, que a justificação pela fé ela é um procedimento divino, é uma atitude divina. O ser humano não tem participação
porque o ser humano não age, não trabalha, ele não realiza nada nesse processo. Esse processo é algo fora do homem. A justificação ela é fora do homem. O que vai acontecer conosco quando nós começamos a saber, quando nós começamos a entender o que é a justificação pela fé, ou seja, quando nós passamos a conhecer o Evangelho, conhecer a verdade, o que vai acontecer aí é a justificação de Cristo comunicada ao homem. Comunicada por quê? Porque ela é ensinada. Ela é apresentada para o ser humano que nunca ouviu falar da verdade, que nunca foi justificado, nunca soube, né, que Deus o havia justificado. Ele nasceu em pecado, com culturas do pecado, com educação do pecado, e viveu sempre em pecado, considerando que sua vida sempre fosse boa. Mas quando ele se depara com Jesus, quando ele se depara com a justificação pela fé, ele entende que a vida dele, toda que ele viveu, não pode dar a ele a vida eterna, porque a condição de vida eterna é a obediência perfeita. E ele não pode obter o céu por causa disso. Nessa situação, ele necessita de um Salvador, porque a vida dele o condena, diante da grandiosa lei de Deus. Diante disso, o Salvador mostra para ele, pela luz do Evangelho, que ele realizou uma troca na cruz para o salvar. E nesse sentido, ele passa a entender que a troca realizada na cruz é a salvação para ele. Nessa troca, ele é justificado, ele passa a ter o título ao céu, e aos olhos de Deus ele é perfeito. Diante disso, ele se torna justificado e perfeito. Ele, ouvindo estas coisas, ele está recebendo a justiça comunicada, ou seja, ensinada, revelando para ele o Evangelho. E nessa revelação do Evangelho para ele, ele começa a compreender o que é a verdade. A verdade, então, é o fato de Cristo ter vivido uma vida perfeita e morrido por ele. E é o fato de que, para ele ter a vida eterna, ele precisaria de ter uma vida perfeita, mas ele não tem porque ele nasceu em pecado. Toda essa consideração o ajuda a compreender o seu real estado de pecado. Aí é que ele sente a extrema necessidade de um Salvador. É dessa maneira que a justiça é então para ele mostrada, comunicada para ele, de que ele tem o Salvador e de que ele tem a justificação diante de Deus. Essa justificação diante de Deus, que ele passa a entender que ele é justificado, é a justiça imputada. Então, a justiça imputada é o que Cristo realizou por ele, e que ele nem sabia, ele não conhecia. A justiça comunicada é o momento em que ele começa a saber sobre o Evangelho pela primeira vez. Aí sim é a justiça comunicada. Uma vez que a justiça é comunicada para ele, inicia-se a santificação do coração humano. Por isso que ela diz aqui, ó, que eu vou ler novamente para vocês. É imputada a justiça pela qual somos justificados. Então, essa justiça imputada, ela é ela que nos dá a justificação diante de Deus, e nós nem estamos sabendo de que fomos justificados. Agora, quando ela diz aquela pela qual somos santificados, ou seja, o Evangelho operando dentro de nós, dentro do nosso coração, é a comunicada, é a justiça comunicada. É aqui que nós sabemos o que é o Evangelho, o que é a Bíblia, quem é Deus, e aí é que nós começamos a entender o que é a verdade. Até então não sabíamos o que era a verdade. E somente a partir daí é que nós passamos a compreender o que é a verdade. Diante disso, nós aprendemos que a primeira, que é a justiça imputada, é o nosso título para o céu. E a segunda, que é a justiça comunicada, é a nossa adaptação para ele. Essa adaptação é santificação. Então, nós somos adaptados para ir para o céu. Por que nós somos adaptados? Porque quando nós nascemos, nós já nascemos acostumados, envolvidos com o pecado, por causa de nossa natureza pecaminosa. A partir do momento em que nos deparamos com a verdade da salvação, e nós percebemos a nossa real situação, em que nós não temos como nos salvar, mas Jesus Cristo tomou toda a providência em nosso favor, exatamente aí é que passamos a acreditar que isso é a verdade. E ao acreditarmos pela fé, passamos a receber a justiça comunicada. A justiça comunicada, então, nos santifica.
Na verdade, a justiça comunicada, ela acontece desde quando nós passamos a entender o que é o Evangelho. Quando nós começamos a entender, porque alguém está nos ensinando, é aí que nós passamos a ter a experiência da justiça comunicada. Nesse propósito, nós passamos a receber a conversão pelo poder do Espírito Santo. O Espírito Santo nos converte pelo poder do Evangelho, nos transforma o coração, nós passamos a querer a ter uma vida de santidade com Deus e passamos a nos desgostar das coisas do mundo. Nosso interesse agora é para Deus, é para o Evangelho, é para a vida eterna. Neste interesse é que se encontra um novo gosto, uma nova criatura, uma nova vida. Por quê? Porque passamos a receber a justiça comunicada por parte do Evangelho, que é a justiça imputada. O Evangelho em si mesmo é a justiça imputada. Quando nós passamos a entender o que é o Evangelho, é a justiça comunicada. O que nos garante, então, a vida eterna, a salvação, é a justiça imputada. A justiça imputada é nosso título para o céu. A justiça comunicada é o resultado de nós compreendermos que a justiça imputada nos dá a vida eterna. O resultado disso é que a justiça de Deus, que é Jesus Cristo, passa a ser comunicada para nós, e nessa comunicação nós somos transformados. E essa transformação do coração, que é a santificação, acontece todos os dias. Todos os dias nós somos santificados. E para sempre. Não existe término, tá? Por isso que é uma adaptação para o céu. Precisamos entender bem isso. Nós começamos a nos adaptar a entender o que é a atmosfera do céu. Essa adaptação, ela começa quando ocorre nossa conversão. E nesse princípio de situação, nós passamos a ter uma experiência com a atmosfera divina. O que é a atmosfera divina? A atmosfera divina é a presença real de Deus na sua vida. Uma presença quase que física, quase visível aos seus olhos, porque acontecem coisas maravilhosas na sua vida e você percebe as atitudes de Deus dia a dia na sua vida, tá? Então são coisas que vão transformar completamente a sua vida, seu coração. Acompanhando aqui no texto de Paulo, no capítulo 5 de Romanos, desde o versículo 1, o apóstolo Paulo diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. A expressão tendo sido é uma expressão de um verbo composto numa frase. É um verbo composto porque você tem dois verbos. A palavra tendo e a palavra sido. A palavra tendo vem do verbo ter e sido do verbo ser. Só que o tendo, ele é um presente contínuo. Ele mostra que nós estamos sendo justificados agora, continuaremos sendo justificados amanhã e para sempre continuaremos sendo justificados. Então é um presente contínuo. É um continuismo de um primeiro acontecimento que ocorre na nossa vida. Este primeiro acontecimento é o fato de você ter compreendido que Deus te justificou na pessoa de Jesus Cristo. Então, quando você compreende isso, você entende de que Cristo imputou sobre a sua vida a justiça dele, porque a sua vida é 100% negativa e não tem como você se salvar. Então, é imputado, no lugar da sua vida, é imputada a vida de Jesus. A vida de Jesus é a justiça de Cristo. Aos olhos de Deus, você se torna perfeito. Paulo diz, tendo sido. Então, nós, a partir daquele momento, somos justificados. Nós temos sido justificados e
essa expressão sido é um verbo no passado. Por que que os dois verbos se encontram aqui? O verbo tendo e o verbo sido. Porque o verbo tendo é um presente contínuo, que é o momento em que você aprende hoje que você está justificado diante de Deus pela justiça imputada. E o verbo sido? O verbo sido é um verbo que se acha no passado, no particípio passado, em que mostra que essa imputação da justiça de Deus, por causa de Jesus Cristo, ela já aconteceu quando Cristo viveu aqui na terra e morreu na cruz. Então, ela aponta para o passado. Então, quando você sabe, hoje, de algo que aconteceu no passado, que Jesus te justificou no passado aos olhos de Deus, neste instante, você recebe a comunicação da justiça de Cristo, ou seja, a justiça comunicada. Só que deve-se novamente dizer, nós não somos justificados pela justiça comunicada, nós somos justificados pela justiça imputada. E por quê? Porque a justiça imputada foi o que aconteceu em Jesus Cristo. Ela não aconteceu dentro de você. Dentro de você, o que começa a acontecer é a justiça comunicada. Por isso que a gente não pode confundir. Por isso que eu li para vocês aqui no livro Mensagem aos Jovens, página 35, que a justiça imputada, ela é o título para o céu. E a justiça comunicada é a nossa adaptação para ele. Isso a gente tem que se lembrar sempre. A gente não pode confundir as coisas. Quando Paulo disse aqui em Romanos 5, verso 1, tendo sido, pois. Esse pois é uma conjunção conclusiva. Ele conclui algo que ele ensinou no capítulo 4. E este algo que ele ensinou no capítulo 4, se vocês forem ler em casa, vocês vão perceber que é a justificação pela fé mesmo. No capítulo 5, ele dá essa continuidade. Tendo sido, pois, por conseguinte, por conclusão, justificados pela fé, então, no momento em que nós somos justificados pela fé, significa o quê? Significa que eu entendendo que Cristo me justificou pela justiça imputada proveniente de Deus, eu passo a acreditar nessa justificação operada na pessoa de Jesus, não operada em você. Porque você não morreu na cruz, quem morreu na cruz foi Jesus. A morte de Cristo na cruz é a sua justificação diante de Deus. É a imputação da justiça de Cristo diante de Deus. Nesse sentido, quando você é justificado, você passa a exercer a fé. Por isso que Paulo diz, justificados pela fé. A fé é ter certeza de algo que você não vê. Você não viu Jesus Cristo sendo crucificado, você não viu ele vivendo aqui na terra, você não viu a condição que havia sido estabelecida por Deus para Adão e Eva continuarem na vida eterna, que era a condição de obediência perfeita. Estas coisas você nunca viu, mas você ficou sabendo depois. Quando você ficou sabendo, aí você entendeu que Cristo tomou providência no seu lugar, na sua vida, para que Deus lhe desse a justificação de modo que você fosse salvo, de modo que a vida eterna lhe fosse dada de graça, pela troca que Cristo realizou na cruz ao seu favor e ao nosso favor. Aí Paulo diz, é nesse sentido que Paulo diz que você exerce a fé. Aí o texto continua, temos paz com Deus. Então, quando é que nós temos paz com Deus? Quando nós tomamos consciência de que nós fomos justificados na pessoa de Jesus, nós tomamos consciência, tomamos consciência, né? Nós tomamos consciência de que nós já estávamos em paz com Deus e nós não sabíamos disso. Porque até então, quando você não conhecia a verdade, a sua vida era de trevas. Você não compreendia estas coisas. Mas quando você tomou consciência do que Cristo realizou na sua vida, e que você era uma ovelha perdida no mundo, então aí você entendeu que Deus ama você e que este amor te dá algo que você não esperava, a vida eterna, te dá de graça. É aí que você vai exercer a fé de você acreditar
na justificação que Deus operou em Jesus. E esta justificação operada em Jesus é a justiça imputada. A justiça comunicada é o que você está aprendendo. É aquilo que você começa a entender do que Deus já realizou na sua vida e você nem sabia. Paulo diz que nós temos paz com Deus. Essa expressão temos paz está no presente do indicativo. Na primeira pessoa do plural, nós temos paz. Então, se nós temos paz hoje, é porque Jesus tinha sido justificado aos olhos de Deus pela cruz que ele realizou no passado, morrendo por nós. E nós, sabendo hoje, depois de tanto tempo, nós sabendo hoje que essa justificação já aconteceu, Paulo diz, tendo sido justificados. Então, hoje, no presente contínuo, eu estou justificado, estou tendo a justificação na pessoa de Jesus ao meu favor. Por isso, tenho paz com Deus. Por isso, Paulo diz, nós temos paz com Deus. Por causa de quem? Aí ele continua, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo é a causa de nós sermos justificados. É o fundamento de nossa vida eterna. É por causa dele. Não é por causa nossa, não por nossa experiência, mas por causa de Jesus Cristo é que nós fomos justificados. Aí Paulo continua, no verso 2. Pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça. Então, quando nós exercemos a fé, nós entramos na graça salvadora de Jesus Cristo, que é a justiça imputada em nosso favor, que aconteceu fora de nós, e essa fé que exercemos é fruto da justiça comunicada ao nosso coração no relacionamento que começamos a ter com Jesus. E neste relacionamento que nós começamos a ter com Jesus, é a nossa entrada a esta graça. Que graça? A graça da salvação, que é o favor imerecido. Você não merecia ser salvo, porque você pecou, você é culpado, porém, Jesus trocando de lugar com você, você não é mais culpado. Você tem aí a garantia da salvação, da vida eterna, proveniente de Jesus. Aí o texto continua. Na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, como que nós podemos nos gloriar? Uma vez que eu aprendi, no começo do Evangelho, eu aprendi de que eu era menos do que nada. E Paulo está dizendo aqui que nos gloriamos. Então, como que eu posso agora me gloriar? Essa autoexaltação, entre aspas, né? Essa autoglorificação, na realidade, é uma exaltação não em você diretamente, mas é no fato de você perceber que teve o privilégio de ter conhecido esta verdade em Cristo Jesus, de ter finalmente se encontrado com Jesus. Isso aí é privilégio. Então, quando Paulo diz que ele se gloriava e nos gloriamos na esperança, significa o privilégio de termos conhecido a verdade. Porque nós temos um mundo aí perdido. Multidões estão se perdendo, morrendo todos os dias, sem ter conhecido esta graça que você conhece hoje. Então, é um privilégio para nós. Por isso que Paulo diz que nos gloriamos na esperança da glória de Deus. A nossa esperança é o fato de que Cristo morreu na cruz e sua morte nos deu a garantia de vida eterna. Então, a nossa esperança está em Jesus Cristo realmente, por termos sido justificados pela justiça imputada. Verso 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Então, Paulo também ele vai mais longe. Ele leva a pessoa ao entendimento de que ela também pode se gloriar nas tribulações. O que seriam as tribulações? Seriam as grandes dificuldades. E quais são essas dificuldades? São múltiplas. E elas, normalmente, elas se tornam muito visíveis para nós quando conhecemos o Evangelho. Antes de conhecer o Evangelho, elas não são muito claras. Elas são obscuras porque nós achamos que o que nós fazemos sempre estava certo, sempre estava correto o que nós fazíamos. Mas a partir do momento que conhecemos a verdade, que conhecemos Jesus,
nós percebemos que tudo que nós fazíamos era trevas, era escuridão, era pecado, achando de que eram coisas corretas, que eram caminhos verdadeiros caminhos, corretos caminhos, mas na verdade não eram caminhos perdidos que levavam à condenação. E diante disso, nós passamos a nos gloriar nas tribulações, porque essas dificuldades que elas vêm contra você vão dar para você maior certeza ainda de que o que você conheceu, ou seja, a justificação pela fé, vai dar certeza mais ainda de que esta é a verdade. O que vai te dar essa certeza? Essas tribulações, essas dificuldades, elas irão pressionar seu espírito, envolver sua vida, de modo que você tem certeza de que este é o caminho verdadeiro mesmo. E existe N fatores contra você quando você se converte para Jesus, quando a sua vida se transforma. Então, por isso que Paulo diz que nós passamos a nos gloriar nas tribulações, sabendo que a tribulação, ela produz o quê? Paciência. Então, quando você passa por tribulações, por causa do evangelho que você conheceu, você começa a exercer paciência. Ou seja, que paciência é essa? Essa paciência não é comodismo. Essa paciência não é cruzar os braços. Essa paciência é descansar em Deus. É saber que você é incapaz de resolver os problemas que irão inundar sua vida. E que somente Deus irá resolvê-los para você. É esta paciência que você deve ter. Aí continua. E a paciência, a experiência. E a experiência, a esperança. Então, a paciência, ela produz experiência. E a paciência é produzida pelas tribulações. Todo esse processo de dificuldades acontecem na sua vida porque durante todo esse caminho você tem certeza de que Cristo te salvou, te justificou. A alegria que fica dentro de você é muito grande, porque a sua esperança realmente é para a vida eterna. Você começa a ter certeza de que as coisas, os eventos estão sendo finais para a história humana e que você espera ardentemente a volta de Jesus, porque a Bíblia ensina que ele vai voltar. Então, esse desejo de que Jesus volte, você começa a sentir isso muito forte. Por quê? Porque você tem certeza de que está salvo na pessoa de Jesus. Só que é exatamente aí que vem as tribulações. E as tribulações, elas vão tentar roubar a sua fé. Elas vão tentar te atacar, fazendo com que você se desanime. Mas se você estiver firme em Jesus Cristo, essa tribulação vai se transformar em paciência. Você vai aprender a esperar, no tempo certo, as ações de Deus, as soluções de Deus na sua vida. Aí, você percebendo as realizações de Deus na sua vida, você vai ter uma nova coisa que vai se produzir, que é a experiência. Essa experiência é uma vida de relacionamento com Jesus. E essa vida de relacionamento é a contínua justiça comunicada. É o continuismo da justiça comunicada na sua vida. E também uma continuação de compreender que Jesus realmente imputou a sua justiça em seu favor para você ser salvo, para você ser justificado. Tá? Então é todo um processo. E a experiência é a esperança. Então a esperança é o ponto mais elevado. A esperança não é apenas imaginar que algo vai acontecer de bom e você ficar imaginando isso. É mais do que isso. A esperança é uma certeza tão profunda, tão íntima, de que realmente isso irá acontecer, que mesmo que tudo venha a se perder, algo de último vai existir no seu coração, vai ser a esperança. Por isso que é dito muitas vezes que a esperança é a última que morre, porque você não vai perder a esperança. E a esperança só acontece se você tiver um relacionamento de experiência com Jesus, mediante a paciência, porque você tem que esperar que é Ele que resolva, que Ele faça as coisas se realizarem na sua vida, mediante as tribulações que você vai enfrentar. Essas tribulações podem ser a sua família, pode ser o trabalho, pode ser problemas de saúde, pode ser problemas financeiros, pode ser uma série de coisas ao mesmo tempo, pode ser tudo isso ao mesmo tempo. Ou apenas uma dessas coisas, e muito mais que a gente não sabe, que muitas vezes nós desconhecemos. Mas é um leque de fatores que podem vir para lhe tirar a fé e permitir que você se desanime.
É isso que vai acontecer. No versículo 5, o apóstolo Paulo diz o seguinte: e a esperança não traz confusão. Por isso que a esperança, ela é o último degrau nessa escala de crescimento espiritual. Porque a esperança, ela coloca você numa situação de certeza íntima, mesmo nas situações mais difíceis. O que Paulo está querendo dizer aqui, e isso nós precisamos aprender, é que as tribulações, ao produzirem paciência, e a paciência produzir experiência, e a experiência produzir esperança, significa que a esperança ela é resultado de tudo isso que está acontecendo. Então, quanto mais tribulações você tiver, mais dificuldades você tiver, mais paciência você vai ter, maior será a sua experiência com Jesus e mais ainda será mais forte sua esperança. E nesse caso, essa esperança vai te trazer um direcionamento na vida, de você nunca se confundir. Por isso que Paulo está dizendo aqui, ó, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O amor de Deus, ele é derramado em você. Por que ele é derramado? O princípio aqui da expressão derramar aplica-se a dois casos, dois princípios. O primeiro princípio seria o seguinte: seria o fato de que no ato de se derramar sobre você o evangelho, que é o amor de Deus, segundo Paulo aqui, indica a lavagem do Espírito Santo na sua vida. Você toma um verdadeiro banho, uma lavagem espiritual. Mas o que seria essa lavagem espiritual? Eu me torno perfeito, Edilson, é isso? Não, não é isso. Acontece que essa lavagem espiritual, ela é constante, ocorre todos os dias da sua vida. Você vai tomar banho todos os dias, de 24 horas por dia, um banho espiritual. E para que serve esse banho? Para purificar você de todas as contaminações de seu caráter de pecado que você tem. E que você nasceu com este caráter desde que você nasceu, né? Então, é um pecado que está dentro de você desde que você nasceu. Então, essa contaminação, ela é lavada todos os dias. É uma lavagem profunda espiritual. Por exemplo, aqui, e no livro de Tito, também aqui no Novo Testamento, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Tito, capítulo 3, versículos 4 a 6. Diz assim, ó: mas quando apareceu a benignidade e amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, aqui é justiça comunicada. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração. Essa lavagem da regeneração, ela está envolvendo a justiça imputada no ato de Deus ter nos salvado e também na justiça comunicada, no ato de Deus lançar a água viva do evangelho na nossa vida, que é o amor de Deus que é derramado em nossos corações. Lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então, quando você entende este amor que é manifestado para você, de acordo com o versículo 4, então você está entendendo, pela justiça comunicada, que Cristo realizou essa lavagem perfeita e completa nele mesmo, pelo poder de Deus, e que agora ele quer lavar a você a sua vida. A primeira lavagem, que está na pessoa de Jesus, essa é a justiça imputada. Essa justiça te salva, te justifica diante de Deus, você é perfeito, é puro. Agora, em você mesmo, você não está puro, você tem pecados. Então vem aí a lavagem, a segunda lavagem,
que é a operação do Espírito Santo na sua vida, a lavagem da regeneração e da renovação pelo poder do Espírito. Aí continua, que abundantemente ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, quando Deus derrama sobre nós a lavagem viva do Evangelho, do amor de Deus para conosco, ele realiza isso, que é a justiça comunicada, ele realiza isso por causa da justiça imputada, ou seja, por Jesus Cristo, nosso Salvador. Verso 7. Para que, sendo justificados, esse sendo aqui é o mesmo que tendo, é o presente contínuo, tá? Para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna em Deus. Então, segundo a esperança da vida eterna, que é o patamar que eu falei para vocês ali, ali vocês vão ter mais certeza ainda de estarem salvos pela vida eterna, pela graça de Jesus. Quando você conhece o Evangelho, você tem certeza de que Cristo te salvou. Mas quando você vive o Evangelho, enfrentando as tribulações, passando a ter paciência, e da paciência tendo experiência com Deus, e na experiência alcançando a esperança, você tem maior certeza ainda de que está salvo em Jesus Cristo. Se você tiver mais dúvidas ainda quanto à sua salvação, é porque o caminho que você está pegando não é verdadeiro, tá? Então, o caminho verdadeiro, ele sempre vai te dar maior certeza da sua salvação. E quanto a esse ponto, a gente já vai entrar, que eu vou explicar para vocês daqui a pouco, sobre essa questão aí da certeza da salvação. Então, aqui no texto de Paulo, em Romanos 5, que não é todo o texto que nós vamos analisar, que nós estamos analisando aqui, tá? Porque não é necessário, é só para vocês compreenderem mais amplamente a diferença entre justiça imputada e justiça comunicada. Aí no verso 6, Paulo diz assim, Romanos capítulo 5, verso 6, porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Então, este versículo 6 é a justiça imputada, é o número 1, é a obra de Deus em Cristo Jesus, é a justificação pela fé pura. O versículo inteiro é a justificação pela fé. Verso 7, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Então, aqui é dito, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Na verdade, alguém pode até morrer por uma pessoa reconhecidamente boa. Mas e uma pessoa reconhecidamente ímpia, que somos nós? Quem morreria por nós? Nesse caso, foi Jesus que morreu por nós, porque apenas por alguém morrerá por um justo. Alguém morrerá por um justo. Aí no verso 8 diz, mas Deus prova o seu amor para conosco. Mesmo sabendo eu que seria impossível que alguém viesse a morrer por mim, sendo eu ímpio, aí é provado o amor de Deus no verso 8, quando Paulo diz, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então veja bem, a justiça foi imputada sobre você quando você ainda era pecador, quando você não conhecia a salvação. Você já estava justificado e você não sabia. Você já era livre, já tinha paz com Deus e não sabia. Então, ao mundo inteiro deve ser revelado isso. Deve ser dado, oferendado este conhecimento. Porque o mundo hoje acha que está perdido. Muitos acham que estão perdidos. Então, é nesse sentido que Cristo aqui nos revela o seu amor, de que ele já nos justificou, já nos salvou. O verso 8 é a justiça de Cristo imputada, tá? Não é a justiça comunicada. A justiça comunicada é quando nós ficamos sabendo do que Cristo realizou por nós. Existe um texto aqui, eu acho que dá tempo, do Mensagens Escolhidas, é no volume 1, eu estou ansioso em mostrar esse texto para vocês. Mensagens Escolhidas na página 314.
e na página 315. Diz o seguinte, ó, no último parágrafo. O progresso não deve cessar. Aqui falando do progresso espiritual, da santificação. Aí ela diz assim, ó, jamais devemos repousar. Ora, prestem atenção nesse texto aqui. Jamais devemos repousar num estado de satisfação e deixar de fazer progresso. Isso é verdade ou não é? É verdade. A gente não pode ficar satisfeito de um jeito e deixar de fazer progresso, tá? Agora eu vou ler de novo, porque esse texto não tem ponto final aqui. Eu coloquei o ponto final aqui para dar a entender para vocês de que é errado mesmo você ficar satisfeito com a sua situação e cruzar os braços. Mas eu quero ler esse texto como ele está, ou seja, sem ponto final. Olha só como fica sem o ponto final. Ela diz assim, ó, jamais devemos repousar no estado de satisfação e deixar de fazer progresso, dizendo, estou salvo. Se é entretida esta ideia, deixam de existir os motivos para a vigilância, a oração, o esforço sincero em seguir para frente, rumo de consecuções mais elevadas. Nenhuma língua santificada será encontrada pronunciando essas palavras antes que venha Cristo e entremos pelas portas da cidade de Deus. E agora? Como explicar esse texto? Aqui ela está dizendo que jamais devemos repousar no estado de satisfação e ficar dizendo, olha, dizendo, hein? Presente contínuo, verbo no presente contínuo. Estou salvo, estou salvo, estou salvo. A pessoa, quando entretém essa ideia, ela diz aqui, deixa de existir os motivos para a vigilância. Ah, se eu já estou salvo, para que eu vou vigiar? Para que eu vou estudar a Bíblia? Deixa de orar. Ora, se eu já estou salvo, para que eu vou fazer oração? O esforço sincero em seguir para frente, rumo de consecuções mais elevadas. A pessoa ela não se esforça mais, ela se acomoda. Essa pessoa que diz essas coisas, é isso que agora eu quero que vocês entendam aqui. Não é uma pessoa justificada em Cristo. Não é. Não é uma pessoa santificada. Não é uma pessoa que recebeu a justiça comunicada para ser santificada. Não é uma pessoa convertida. Essa pessoa não é convertida, tá? Ela não é convertida. A pessoa que diz estou salvo, a pessoa que pensa assim, ela vai começar a criar motivos para se acomodar. E aí ela vai perder o interesse de fazer progresso, de crescer espiritualmente. E esse tipo de atitude, esse tipo de sentimento, leva ela a um estado de adormecimento espiritual. E nesse caso, ela pode perder a salvação, pode perder para sempre a vida eterna. Esse estado, esse tipo de coisa, ele é realmente a manifestação do pecado, da justiça própria. Não se trata aí de uma pessoa convertida na justiça pela fé. Por que não, Edilson? Porque aqui diz o seguinte, ó, nenhuma língua santificada será encontrada pronunciando estas palavras antes que venha Cristo e entremos pelas portas da cidade de Deus. Uma pessoa que diz esse tipo de coisa, ela não está exercendo fé, ela está exercendo presunção. O que é presunção? É a falsa fé. A presunção é uma falsa fé. Eu presumo de que estou salvo. Então, é uma autopresunção. A pessoa tem certeza de que ela está salva, né? Então, ela se acomoda nisso. O justo, o convertido, ele não pensa assim. Mas veja, isso não quer dizer que você tenha que deixar de crer que está salvo. É preciso que eu creia que estou salvo? Sim, é necessário que você acredite de que você está salvo. Tá? É necessário que você saiba disso. Tá? É necessário, é essencial que você saiba de que você está salvo. Mas
uma pessoa que está realmente salva, convertida em Cristo Jesus, ela não vai ficar dizendo para as pessoas que está salva. Por quê? Porque ela não se importa de dizer nada sobre ela. O assunto dela não é ela. O assunto dela é o Evangelho, é Jesus Cristo. Jesus Cristo é que deve ser revelado para as pessoas, e não ela. Porque ela não está preocupada com ela. Ela reconhece de que ela é uma pecadora, de que ela está enfraquecida, e que ela sempre vai necessitar da graça de Jesus para ser transformado o coração dela. Então, ela nunca vai ficar satisfeita com ela mesma. Uma pessoa convertida, ela nunca está satisfeita consigo mesma. Por isso que ela diz aqui, ó, jamais devemos repousar no estado de satisfação. Uma pessoa convertida, ela nunca vai ficar satisfeita com ela mesma, nunca. E por que não? Porque ela tem certeza de que realmente ela é pecadora. E que o pecado está dentro dela. E foi este pecado que crucificou Jesus. Então, ela sempre vai sentir um aborrecimento de si mesma, ou de si mesma. Ela nunca vai se sentir satisfeita com o estado dela. Agora, uma pessoa não convertida, ela vai se sentir satisfeita com o jeito que ela está. E ela vai até provavelmente dizer que está salva. Esse tipo de espírito não é uma pessoa convertida, tá? Por isso que aqui ela diz assim, ó. Então, com a maior propriedade, poderemos dar glória a Deus e ao Cordeiro, pelo livramento eterno. Enquanto o homem estiver carregado de fraquezas, pois por si mesmo não pode salvar a alma, não deve nunca atrever-se a dizer, estou salvo. Por que ele nunca vai dizer, e nunca vai se atrever a dizer isso, o convertido? Porque ele não tem capacidade de se salvar. A salvação, ela foi proveniente de Deus. Então, essa pessoa, ela nunca está satisfeita com ela mesma. Então, ela prefere guardar em silêncio no coração dela e apenas acreditar de que está salva. Aqui na Bíblia, é ensinado o seguinte. Ô, Levi, eu queria que você mutasse aí o seu áudio, porque tá aparecendo som aí. Aqui na primeira carta de João, no capítulo 5, primeira carta de João, capítulo 5, versículo 9 a 12. Olha só como diz. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso o fez. Fez quem mentiroso? Deus. Fez Deus mentiroso. Porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. Agora é a pergunta, que testemunho é esse que eu tenho que acreditar? Aí o verso 11 explica que testemunho é este. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Então, nós temos que acreditar no testemunho de Deus. Nós temos que ter certeza do testemunho de Deus. Porque se nós não acreditarmos no testemunho de Deus, nós fazemos Deus mentiroso. E que testemunho é esse? De que ele já nos deu a vida eterna. Então eu posso acreditar de todo o meu coração de que estou salvo em Jesus Cristo por causa do seu sacrifício por mim. Mas eu nunca vou ter a ousadia de dizer publicamente de que estou salvo. Porque fazer isso significa um ato de orgulho, um ato de satisfação própria e um ato de presunção. E esse tipo de coisa, o cristão verdadeiro, ele não tem coragem de fazer isso. Porque ele reconhece de que foi a sua vida de pecado que crucificou Jesus. Então, ele não tem nem ousadia de pensar em dizer essas palavras. Ele não diz isso. Ele simplesmente não diz. A diferença aqui é que o justo acredita que está salvo, mas ele não diz que está salvo. O ímpio, ele não acredita que está salvo, mas ele vive dizendo para os outros que ele está salvo. Então, quer dizer, é um coração que não é convertido. Ele só profere da boca para fora. E nesse sentido, ele se acomoda em pecados.
ele não busca vigilância em estudar a Bíblia, ele não busca oração, ele não tem comunhão, relacionamento com Deus adequado, e a vida dele é de pecado, pecados conhecidos. Ele gosta de praticar pecados conhecidos. Ele gosta de pecados conhecidos. Então, se o interesse dele é para isso, ele não gosta do Evangelho, ele se afasta do Evangelho. Então, aqui eu mostrei para vocês que não há contradição na afirmação do Espírito de Profecia, tá? Aqui do Mensagens Colhidas, página 314 e 315, em relação ao texto bíblico de 1 João, capítulo 5, versículos 10 a 12. No livro Fé e Obras, falando sobre isso também, quanto à questão de estar salvo, na página 91, ela diz o seguinte, o capítulo é a experiência da justiça pela fé em linhas gerais, é o nome do capítulo. Então ela diz o seguinte, a única maneira em que pode alcançar a justiça é pela fé. Pela fé, pode ele apresentar a Deus os méritos de Cristo. Ele quem? O ser humano. O ser humano. O ser humano pode, pela fé, apresentar a Deus os méritos de Cristo. Os méritos de Cristo não é a sua experiência com Jesus, não. Os méritos de Cristo é a experiência de Cristo com Deus que viveu aqui na Terra, tá? Esses são os méritos, porque esse relacionamento não tem pecado. O seu relacionamento com Jesus tem pecados, tem defeitos. Agora, o relacionamento de Cristo com Deus não tem pecado. Então, pela fé, por isso que é pela fé, porque o seu relacionamento com Deus é visível. Não pode ser pela fé. Agora, pela fé é o relacionamento de Cristo com Deus, que você não pode ver. Por isso que é dito assim, pela fé, pode ele apresentar a Deus os méritos de Cristo. E o Senhor lança a obediência de seu Filho a crédito do pecador. Isso daqui, gente, é justiça imputada. O Senhor lança a obediência de quem? De Jesus, de seu Filho, a crédito do pecador. A justiça de Cristo é aceita em lugar do fracasso do homem. E Deus recebe, perdoa, justifica a alma arrependida e crente. Trata-a como se fosse justa e ama-a tal qual ama seu filho. Assim é que a fé é imputada como justiça. Veja bem, o que é imputada como justiça? A sua fé, ela é creditada não como mérito que vem de você, mas como mérito que vem de Jesus a você. Então é um crédito que Jesus coloca em seu favor. Ele coloca no momento em que você crê. Por isso que é dito aqui, assim é que a fé é imputada como justiça. E a alma perdoada avança de graça em graça, de uma luz para luz maior. Agora, olha só que interessante. Aí, quando ela diz isso, tem um ponto final, tá? Tem um ponto final. Na mesma linha, ela continua dizendo assim, ó. Pode dizer alegremente. Quem é que pode dizer alegremente? O justo. Pode dizer alegremente. Aí ela abre aspas e cita um texto da Bíblia. Qual é o texto da Bíblia que ela cita? É esse aqui, ó. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Então, eu posso dizer isso? Posso.
Eu posso dizer que ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador. Eu posso dizer isso? Posso. Então, veja só, aquele texto lá de Primeira Mensagens Escolhidas, volume 1, né? Na página 314, diz que nenhuma língua santificada vai dizer estou salvo. Só que aqui, ela está dizendo que a língua santificada vai dizer assim, ele nos salvou. Olha só que coisa impressionante. Por que que a língua aqui pode dizer isso? Por quê? Porque nessa linguagem do crente justo, do crente convertido, nessa linguagem é apresentada a humildade desse crente. Ele tem certeza de que foi tudo que Jesus realizou na vida dele. E ele precisa realmente dessa lavagem. Ele reconhece que tem que ter essa lavagem para ser adaptado para morar na Canaã celestial, para morar na vida eterna. Então, ele pode dizer essas coisas, nos salvou. Por quê? Porque ele acredita nessa salvação. Agora, o ímpio, né, que é presunçoso, que pensa que tem fé, mas na verdade ele não tem fé, ele tem presunção, esse daí, ele acha que não, que ele está salvo, que ele não precisa tanta vigilância assim, ele não precisa, ele ora, mas não precisa orar muito. Ele estuda a Bíblia, mas não precisa estudar muito a Bíblia. Então, ele tem um espírito enfraquecido nesse sentido. Nesse sentido, ele não é convertido, é uma pessoa frágil, tá? É um ímpio. Ele não tem conversão no coração. Isso aqui está na página 91 do livro Fé e Obras, como eu disse para vocês, e que também esclarece muito bem essa questão aqui que eu apresentei. Bom, pessoal, então aqui nós encerramos, mais uma vez, né? Mostrei para vocês, então, a questão da justiça imputada e da justiça comunicada, a diferença de ambas, né? E depois eu apresentei para vocês a questão de termos certeza quanto à nossa salvação. Nós precisamos ter essa certeza, mas apenas certeza, não ficar dizendo por aí que está salvo, tá? Porque o justo, o verdadeiro justo, ele não faz isso. Ele não fica dizendo por aí que está salvo. O máximo que o justo pode fazer é dizer as palavras do texto que ela citou aqui, né? Que é o texto justamente de Tito, que eu li para vocês, capítulo 3, versículos 4 a 6. E esse texto você pode dizer, né? Que ele nos salvou mediante o lavar regenerador pela livre graça do poder de Cristo Jesus. Isso aí você pode dizer sim, e você pode exercer a fé, tá? Então, pessoal, aqui eu encerro o estudo de hoje mostrando estes dois campos dentro da justificação pela fé. No sábado que vem nós vamos continuar com mais pontos importantes que precisam ser esclarecidos para vocês, ainda dentro deste assunto, né? E eu não sei exatamente quando que a gente vai terminar todo esse conglomerado do assunto, mas assim que nós terminarmos, esclarecendo todas essas dúvidas, aí eu vou deixar a palavra com vocês para vocês fazerem perguntas, e se vocês tiverem perguntas anotadas aí, é bom, né? Porque aí a gente pode estar tentando responder, apontando textos bíblicos e do Espírito de Profecia. Tudo bem? Então eu agradeço a participação de vocês, agradeço você, Levi, mais uma vez pela sua ajuda, né? E pelo continuismo aqui da nossa classe bíblica. Ô, Levi, você faz oração para a gente? Sim, pois não. Vamos lá. Santo eterno querido Deus, Pai amantíssimo, te louvamos, Senhor, por tudo que temos concedido, a oportunidade de, por mais uma vez, estudarmos a Tua Palavra. Nesse belíssimo sábado, ó Deus, possamos estar em condições de entrar em comunhão contigo e que o poder do Espírito Santo nos habilite cada dia mais a fazer o Teu querer. Te agradecemos a Deus também pelo Edilson, seus esforços que ele tem feito e também por aqueles que têm participado dessa classe. Que Teu bom Espírito nos habilite, ó Deus, a fixarmos essas ideias, a colocarmos em prática para melhor te representar. Te agradecemos hoje e sempre por Jesus. Amém, Senhor. Amém, amém. Deus abençoe a todos. Obrigado, Levi. Um ótimo sábado aí para vocês todos.